Graça e paz a todos. Isaías 40, 28 a 31 diz: Não sabes, não ouvistes o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Com esse texto de Isaías, nós iniciamos a escola dominical desta manhã. Aqui, Isaías está dizendo das maravilhas de Deus, da soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. E se você está cansado, se você está exausto, se você já está fadigado de tantas dores, de tantos sofrimentos, de tantas tribulações, venha, descanse no Senhor, o Senhor dos exércitos, o Senhor que abre a sua mão, que nos acolhe nesses momentos de fraqueza, de tribulação, de sofrimento. Só em Deus nós podemos descansar. Só em Deus nós temos forças para vivermos essa vida tanta tribulada que nós estamos vivendo. Então, e nesse dia, venha conosco, venha orar conosco, venha louvar a Deus com os hinos, venha aprender mais da Tua Palavra. Deus vai confortar o seu coração. Vamos dar início à escola dominical dessa manhã com uma oração de adoração. Essa oração eu peço ao nosso irmão Robertinho que nos eleve a Deus. Oremos. Grandioso e eterno Deus, graças te damos, ó Deus, por mais uma vez poder falar contigo, Pai, e elevar a nossa voz a Ti, Senhor, pois sabemos que Tu és um Deus vivo e verdadeiro, Pai, e que ouve as nossas orações conforme a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu grandioso amor para conosco, ó Pai, e por Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos incontáveis sobre as nossas vidas, que dia a dia nos acompanham, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, e pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar acompanhando os Teus filhos espalhados sobre a face da terra, ó Deus. Que apesar dessa situação que o mundo vem enfrentando, ó Deus, possamos achar conforto e descanso em Ti, ó Pai, pois sabemos que Tu tem cuidado de nós, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela salvação que temos em Cristo Jesus, ó Pai, pois através do Teu Filho, Senhor, podemos ser chamados de Teus filhos, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, e pedimos pela Tua igreja, ó Pai, por todos os Teus servos, ó Pai, e filhos, que no momento, ó Pai, estamos distante da comunhão, ó Pai, por conta dessa pandemia, ó Pai. Mas que mesmo distante, ó Pai, possamos estar firmados na Tua Palavra, Senhor. E onde estivermos, ó Pai, ainda assim possamos estar testemunhando, ó Pai, da Tua Palavra e da verdade que liberta a todos nós, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que Você possa estar nos orientando a cada dia, ó Pai, nos dando sabedoria para viver de acordo com a Tua vontade, Senhor, e sermos achados santos e irrepreensíveis, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que Você possa estar nos fortalecendo, Senhor, a cada dia, Senhor, e que possamos, ó Deus, a cada dia termos o desejo mais e mais de buscar a Tua face, a Tua presença, Senhor, e poder assim Te adorar da forma como Tu mereces, ó Pai. Que Tu, Pai, possa ser o centro de nossas vidas, ó Deus. Mesmo, Pai, não podendo Te prestar culto por enquanto, Pai, na igreja, Senhor, que possamos, como igreja, prestar-Te um culto vivo, santo e agradável na Tua presença, Senhor. A cada dia venha nos guiar no Teu Santo Espírito, Pai, para que possamos crescer na Tua presença, Senhor. Abençoa, Senhor, nosso pastor, a cada família, Senhor, cada criança. Guarda-nos, Senhor, com o Teu poder
sob o cuidado dos teus anjos, ó Pai. Fica conosco, Pai, e nos ensina a cada dia a permanecer firmes, ó Pai, e a buscar entendimento, Senhor. Nos dê sabedoria para continuarmos vivendo, ó Pai, de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus que oramos e pedimos. Amém. Abramos nossas Bíblias na Epístola de Pedro, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, de 13 a 21, que fala sobre a nossa santificação. Vamos ouvir essa leitura. 1 Pedro 13, 1 Pedro 1, 13 de 21. 1 Pedro 1, de 13 a 21. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Essa semana, né, nós, presbiterianos, da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós comemoramos uma data muito especial, dia 12 de agosto, onde Simonton, né, veio ao Brasil e nós comemoramos 161 anos da nossa igreja. Né? E vamos cantar um hino de gratidão pelas bênçãos que Deus tem feito, não só na nossa vida, na minha vida, na vida da igreja, na vida da igreja local, mas também na vida da nossa igreja nacional. Deus tem abençoado demais a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Que ela seja sempre, né, uma bandeira, um estandarte, né, em todos os lugares, né, levando a palavra de Deus. O hino de número 62, o hino de gratidão ao nosso Deus, por mais tantas bênçãos que Deus nos tem dado. Ouvemos ao nosso Deus. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando provando teu amor pelo meu ser.
sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria, são bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. A lição dessa manhã, lição de número 8, ela fala sobre santificação. Santificação, o desenvolvimento, né, da nossa salvação. Né? Essa mensagem aí, né, nosso presbítero Rogério irá ministrar essa lição. Ouçamos o que Deus tem para nos falar sobre santificação nessa manhã. Bom dia, irmãos. Minhas saudações a todos que nos acompanham essa manhã, esse estudo da Escola Dominical. Graças a Deus pelo privilégio de juntos podermos buscar edificação na palavra do Senhor. Irmãos, eu queria compartilhar com todos nessa manhã a lição de número 8. Sei que os irmãos não têm a lição em mãos para estudar em casa, mas essa lição tem como tema a santificação. Tema já conhecido, bastante estudado pelos irmãos, então nós vamos falar um pouco sobre esse tema. O nosso texto que serve de base para a nossa lição nessa manhã se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Farei a leitura para os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, a santificação, segundo nos orienta as Escrituras, em todos os textos, em todos os procedimentos da Palavra de Deus, ela nos remete ao entendimento de que esse é um processo de desenvolvimento. A santificação é um processo de desenvolvimento que Deus estabeleceu na sua soberania para que estivéssemos nele, estivéssemos passando por esse processo. E nós vamos entender um pouquinho sobre o propósito de Deus com a santificação. Bem, as Escrituras elas nos ensinam que nós, a partir do momento que tivemos o encontro de salvação com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos novas criaturas, nós nascemos de novo, né? Somos agora novas pessoas, e ela também nos remete ao entendimento de que nós nascemos agora do Espírito. Nós somos pessoas espirituais. Então, como uma nova pessoa, como um novo ser, como alguém que tem um novo nascimento, ele precisa se desenvolver nesse novo nascimento. Assim como uma criança, ela nasce, ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver,
E nesse processo de desenvolvimento existem várias etapas, né? E ela precisa de alimentação, ela precisa de ensinos, ela precisa de correção, ela precisa de disciplina para que ela se desenvolva, né, fisicamente saudável, mentalmente saudável. Esse é o processo natural de um ser humano, de um crescimento de um ser humano. A pessoa que nasceu de novo pela ação do Espírito Santo, essa nova pessoa, essa pessoa espiritual, também precisa de desenvolvimento. E esse desenvolvimento é que as Escrituras nos remete ao entendimento de santificação. Nós precisamos nos desenvolver espiritualmente, né? E esse desenvolvimento espiritual, a Bíblia nos ensina esse processo de desenvolvimento espiritual. A Bíblia nos ensina que é uma caminhada de santificação, né? Deus então estabeleceu esse processo de desenvolvimento desse novo ser, o ser espiritual, como a caminhada da santificação. Bem, por que nós precisamos crescer? Por que nós precisamos nos desenvolver esse ser espiritual? Por que nós precisamos de santificação? Vamos fazer uma comparação. Uma criança, né, um ser humano normal, ele nasceu, ele precisa se desenvolver. E os pais certamente cuidam do desenvolvimento, acompanham o desenvolvimento dessa criança, para que ela então se torne um ser maduro, saudável, né? E à medida que ela vai se desenvolvendo, né, o relacionamento dos pais com esse filho também vai se tornando um relacionamento mais maduro, né? Um relacionamento mais completo, né? Nos primeiros passos, né, somente os pais cuidando, tomando todos os cuidados necessários para que a criança não se machuque, para que não ocorra nenhum problema com essa criança. Mas a partir do momento que ela vai se desenvolvendo, que ela vai crescendo, né, ela vai tendo um relacionamento mais maduro, mais compreensivo, né? Ela compreende melhor aquilo que seus pais esperam delas, aquilo que seus pais querem, né? Então, conforme ela vai se desenvolvendo, o relacionamento com os pais vai se tornando um relacionamento mais saudável, mais maduro e um relacionamento melhor. Da mesma forma, irmãos, quando nós nascemos de novo, quando nascemos do Espírito, somos como aquelas crianças que não sabem de nada, que ainda precisa daquele cuidado paternal para se desenvolver, né? E conforme nós vamos nos desenvolvendo espiritualmente, conforme vamos dando passos nessa caminhada de santificação, o nosso relacionamento com Deus se torna um relacionamento mais maduro, porque nós vamos ou conseguimos compreender qual que é a vontade de Deus e o propósito de Deus para as nossas vidas. Então a santificação é um mecanismo necessário, num primeiro lugar, para que nós possamos ter um relacionamento mais intimista, um relacionamento de intimidade com Deus, para que nós possamos compreender melhor os propósitos de Deus, não somente para as nossas vidas, mas sobre todas as coisas. Quais são os propósitos de Deus referentes a toda a criação. E também nos dá a compreensão de que a santificação é um mecanismo necessário para um relacionamento eterno com Deus, né? Deus então nos coloca nesse processo de desenvolvimento, nesse processo de santificação, porque a santificação é um mecanismo necessário para termos um relacionamento de eternidade com Deus. Nós temos que entender que Deus é santo. Um de seus atributos é a santidade. Isso significa que Deus não tem qualquer correlação, Deus não compactua ou Deus não se envolve com o pecado.
Deus é completamente santo. O pecado não pode ter qualquer tipo de relacionamento com Deus. Então, se nós vamos ter um relacionamento com Deus, um relacionamento de intimidade, não só agora nessa caminhada, mas na eternidade, a santificação é um dos pressupostos, né, um dos requisitos para que possamos então ter um relacionamento de intimidade com Deus na eternidade. Essa é a compreensão que nós temos do texto lá de Hebreus 12:14, né, quando o escritor afirma: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, para que nós tenhamos um relacionamento mais pessoal com Deus, né? E aí eu já estou falando de um relacionamento pós essa vida, né? Aquele relacionamento que teremos com Deus na eternidade, onde nós o veremos face a face, onde estaremos com Ele na glória eterna. A santificação é o requisito essencial para esse tipo de relacionamento mais pessoal. Então, irmãos, sendo a santificação um requisito essencial para o relacionamento com Deus, e nós fomos chamados, né, nós fomos transformados, somos novas criaturas e precisamos de desenvolvimento, precisamos de crescer, precisamos de dar passos, né, nessa caminhada de santificação. Então, como faremos isso? Como que nós podemos desenvolver essa santificação em nós? Então, alguns elementos Deus estabeleceu na sua soberania, deixou para que nós fôssemos ou utilizássemos dessas ferramentas que nos ajudarão, né, nessa caminhada de santificação. Isso significa que nós, resgatados do pecado, nós damos um passo, né, na direção de Deus e, consequentemente, um passo nos afasta daquele velho homem arraigado e dominado pelo pecado. Então, consequentemente, essa caminhada de santificação nos faz afastar do pecado e nos aproximar cada dia mais de Deus. E Deus, então, deixa à nossa disposição ferramentas para que nós possamos desenvolver nesse sentido. Assim como a criança, para o desenvolvimento, precisa de alguns cuidados necessários, alimentos próprios, né, ensinamentos corretos, cuidados necessários, Deus então Deus tem o cuidado de nós a ponto de nos preparar com esses elementos que nos ajudarão na caminhada de santificação. Um desses elementos, irmãos, é a própria palavra de Deus, é o ensino da palavra de Deus, é o conhecimento da palavra de Deus. Isso significa que quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais temos compreensão da vontade de Deus e daquilo que Deus é, isso nos desenvolve espiritualmente, né? Nos faz abandonarmos completamente a raiz do pecado e nos aproximarmos cada vez mais de Deus. O próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, ele vai falar, ele rogando a Deus, Pai, né? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então isso significa que nós somos santificados na palavra de Deus. Então esse é um dos elementos que é essencial para essa nossa vida em santificação. É o conhecimento, é o mergulhar, é o se alimentar das Escrituras, né? Nós estamos fazendo a comparação de uma criança, do desenvolvimento de uma criança com o desenvolvimento de um novo ser espiritual. A criança precisa de alimento, né? Um dos pressupostos básicos para ela se desenvolver é o alimento, para que ela possa crescer saudável, para que seu corpo possa se fortalecer. E um dos pressupostos básicos para o crescimento desse novo ser
espiritual é o alimento da palavra de Deus. Então ele precisa se alimentar da palavra de Deus para que ele então ele se desenvolva, ele se fortaleça, né? Então o próprio Senhor Jesus já deixa esse conceito de desenvolvimento, de santificação pela palavra, né? Um dos elementos que Deus coloca à nossa disposição para a nossa santificação é a presença do Espírito Santo em nossas vidas, né? Nós somos orientados e dirigidos, né? Porque Deus nos guarda de todas as coisas pela ação do Espírito Santo em nós. Então, essa caminhada de santificação, nós temos a palavra de Deus à nossa disposição, nós temos a pessoa do Espírito Santo a nos conduzir, a nos dirigir, a nos orientar, para que então possamos realmente desenvolver nesse processo de santificação. E o que isso significa, irmãos, na prática de todas as coisas? Veja bem, Pedro, quando está escrevendo essa carta aqui às igrejas, né, Pedro está falando esse contexto de santificação, de sermos santos, né, como Deus é santo, mas comparando a uma vida de um ímpio, uma vida de alguém que não foi transformado. Então ele tá fazendo essa comparação da vivência do mundo, como que o mundo se comporta sem a presença de Deus, né? Completamente longe desse processo de desenvolvimento pela santificação. Então ele faz a comparação de alguém que está nessa situação para alguém agora que nasceu de novo, está nesse processo de desenvolvimento, de santificação. Então ele fala, olha, você não pode agir mais como essas pessoas. Você agia daquela forma, mas agora você é um novo ser, você é um ser espiritual e precisa agir de forma diferente. Você precisa agir segundo os preceitos que Deus estabeleceu para você. Então esse é o contexto principal daquilo que Pedro está falando, né? Um pouco se relaciona um pouco com aquilo que Paulo ensina lá na carta aos Efésios, né? No capítulo 4, a partir do versículo 25, e ele tem um subtítulo, Exortação à Santidade. Paulo vai falar de alguns comportamentos que eram naturais do homem, mas que agora não pode ser compatível com esse novo ser espiritual que está nessa caminhada de santificação. Então ele fala, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Isso significa que a santificação, ela transforma, né? O desenvolvimento desse novo ser espiritual, ele se revela na transformação, no dia a dia, no desenvolvimento. Ele não pressupõe um cumprimento formal religioso, né? Uma prática formal ou apenas atuar, né, dentro de uma falsa religiosidade. Ele pressupõe que a pessoa está sendo gradativamente transformada
E essa transformação se evidencia no comportamento, no relacionamento que ela passa a ter com Deus e, consequentemente, no relacionamento que ela tem com os demais, com os pares, com os seres. Então, essa santificação, ela é perceptível na vida do crente. A santificação é perceptível, esse desenvolvimento é perceptível. E também, irmãos, nós temos que lembrar que esse caminhar, esse buscar a santificação, né, esse desenvolver, eles nos remete também ao sentido de que nós confiamos nas promessas que nos foram dadas pelo próprio Deus. O texto lá de 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, melhor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 52 em diante, irmãos, diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, né? Então Paulo já está nos remetendo à conclusão de todas essas coisas, né? Paulo falando que e nos dando o entendimento de que ainda que nos esforcemos nessa caminhada de santificação que Deus mesmo preparou para nós, esse estágio, esse processo de desenvolvimento em que Deus mesmo separou para que estivéssemos nele, né? Não é o nosso esforço humano que fará com que alcancemos a santificação plena, né? Não é pelo nosso esforço, ainda que com a ajuda da palavra de Deus, ainda com a orientação e ação do Espírito Santo em nós, não é por esse nosso desenvolvimento que nós teremos a santificação plena. E aí o texto de Paulo nos remete à promessa e ao entendimento de que o próprio Senhor Jesus é quem vai completar em nós esse estágio de santificação quando ele vier, quando ele voltar para buscar a sua igreja. E aí Paulo fala, é nesse momento, né, que nós teremos um corpo transformado. Não só o espírito transformado, mas esse corpo ainda que nos aprisiona, que nos puxa para uma vida de pecado, nós seremos então libertados desse corpo, teremos um corpo transformado, revestido de imortalidade. Então esse é o processo final da santificação. Isso significa que de uma vez por todas, estaremos completamente libertos do pecado. E agora não só em santidade, ou melhor, não só com a nossa santificação completada, teremos uma vida de santidade capaz de nos permitir entrarmos na presença do Deus Todo-Poderoso, para estarmos com Ele na glória eterna. E isso é uma promessa magnífica e esperançosa para nós, né, de que nós seremos um dia completamente libertos desse corpo do pecado, teremos a nossa santificação completada pelo próprio Senhor, que nos capacita agora em santidade completa, completamente livre do pecado, estarmos na presença de Deus, olharmos a Deus face a face para adorar e bendizer eternamente o seu santo nome. É uma conclusão desse processo de desenvolvimento que Deus preparou para nós. Mas isso, irmãos, nós estamos remetendo à conclusão, né, de todas as coisas. Mas enquanto estamos nesse processo de desenvolvimento, a santidade ou a santificação
né, e uma vida de santidade, o ser de santos, porque Deus é santo, também nos remete à oportunidade de termos aqui, ainda que amarrados por esse corpo do pecado, um relacionamento com Deus, um relacionamento de adoração. É o que nos posiciona Paulo lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, quando ele diz que nós devemos apresentar a Deus os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, olha só, irmãos, nessa vida de santidade, né, nessa caminhada de santidade, de santificação, amparados pela palavra de Deus e guiados pelo Espírito, somos levados a adorar a Deus, entregando a Ele os nossos corpos como sacrifícios, vivos, santos e agradáveis a Deus. Veja só, mesmo nesse corpo amarrado pelo pecado, nós temos a oportunidade de ter um relacionamento com Deus, apresentando a Ele o nosso corpo, né, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né, chegando diante de Deus com o coração arrependido pelas falhas, mas tendo a real compreensão, a exata compreensão daquilo que Deus é na sua inteira e infinita santidade. Então nós temos esse privilégio de termos aqui um relacionamento com Deus, e isso só é possível porque, de alguma forma, Deus é que está nos santificando, né? Quer seja pela sua palavra, pela ação do seu Santo Espírito, nos levando e nos dando essa oportunidade de termos um relacionamento com Ele. E o texto da primeira carta de Pedro, lá no início daquilo que nós estamos lendo, né, vai dizer assim, Pedro, os versículos 1 e 2, irmãos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então veja que na eleição, no propósito da eleição, também há, pela soberania de Deus, que nós havemos de ser santificados no Espírito Santo, pelo Espírito Santo, pelo sangue de Cristo derramado por nós, irmãos. Então esse é o propósito de Deus. A santificação é um processo de desenvolvimento que faz parte do processo de Deus para as nossas vidas, a fim de que sejamos desenvolvidos como um novo ser espiritual e capacitados a termos um relacionamento com Deus. Primeiramente, enquanto estamos aqui, mesmo amarrados por esse corpo do pecado, mas capacitados para estarmos na presença de Deus em adoração, oferecendo o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E na conclusão de todas as coisas, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja e nos livrar desse corpo de pecado, nos dando um corpo revestido de imortalidade, nós seremos revestidos de total santidade para entrarmos na presença de Deus, para estarmos face a face com Ele, adorando na eternidade. Isso é uma promessa para o seu povo. Então, irmãos, essa é a real compreensão da santificação segundo os ensinos da Escritura. E nós precisamos ter em mente, então, e eu quero ressaltar com os irmãos que a santificação, o desenvolvimento espiritual na vida do crente, não é aparente, não é revestido de uma aparência religiosa, mas ele efetivamente transforma a vida do ser, né? O comportamento antigo, o comportamento do velho homem é completamente abandonado e são buscadas novas práticas, né, com base nos preceitos estabelecidos por Deus para as nossas vidas. Dessa forma, irmãos, sigamos firmes nessa caminhada de santificação,
com o aprendizado e o crescimento e o alimento da Palavra de Deus, orientados e dirigidos pelo Espírito Santo, para que em santidade tenhamos comunhão com o nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Tenham todos um bom domingo. Obrigado. Também vamos agora aprender um pouco, nós também vamos aprender um pouco com as nossas crianças, né, com o nosso departamento infantil, que também tem nos dado lições maravilhosas, né, da mão de Deus sobre nossas vidas. Vamos ouvir, né, a aula do departamento infantil nessa manhã, ministrada pela nossa irmã, professora Thaís. Vamos ver o que Deus tem para nossas vidas hoje. Bom dia crianças, bom dia pais, bom dia irmãos. Estamos juntos aqui em mais este encontro para aprendermos e compartilharmos da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Jesus. É Ele mesmo, Jesus. Vocês sabem que Jesus está conosco em todos os lugares? Todos mesmo. Se estamos em casa, Ele está conosco. Se vamos à escola, Ele vai também. Se saímos para brincar, Ele está ao nosso lado. E até se formos a uma festa, Jesus estará conosco. Uma festa? Ah, bobagem! Jesus não se importa com festas. Aí que você se engana. Jesus se importa conosco em todas as situações. Em todos os lugares onde nós estivermos, Jesus estará conosco. Até mesmo numa festa. Vocês sabiam que quando Jesus esteve aqui, morando nessa terra, Ele também foi a uma festa? Isso mesmo, Ele foi a uma festa de casamento. Quem não gosta de festa de casamento? Ai, eu adoro! Festas de casamento são lindas, tem a noiva toda bonita, tem o bolo, são festas excelentes. E Jesus foi convidado para uma festa de casamento. Ele não foi sozinho à festa, ele foi com a mãe, foi com os discípulos. Chegando lá na festa, a festa já estava acontecendo, tinha um tempinho, a bebida da festa acabou. As festas da época de Jesus eram um pouquinho diferentes da nossa. Eles serviam como bebida para os seus convidados o vinho. Eles serviam vinho. Então, nessa festa de casamento que Jesus estava, quando a bebida acabou, é porque tinha acabado o vinho. E o que iriam fazer? No meio da festa tinha acabado o vinho. O que eles iam falar para os convidados? Maria, a mãe de Jesus, que também estava na festa, foi falar com Jesus e pediu que ele ajudasse, intervisse na situação. Pois bem, Jesus pediu então que trouxessem para ele 3 jarros. Jarros, mas não eram esses jarros, essas jarras que a mãe da gente tem em casa que faz o suco. Eram jarros enormes. Esses jarros eram chamados de talhas. Eram jarros muito grandes. Cada jarro cabia mais de 30 garrafas dessas. Garrafas de refrigerante que a gente tem em casa, que a gente compra. Já pensou você juntar 30 garrafas de refrigerante? É muita garrafa. Imagina o tamanho do jarro para caber todas essas garrafas. Eram 3 jarros. Pois bem, os garçons da festa pegaram os jarros e foram encher os jarros com água. Aí vocês também lembram, né? Na época de Jesus não tinha torneira, então não dava para encher o jarro embaixo da torneira. Era uma tarefa difícil. Tinha que tirar a água do poço para encher os jarros. Imagina quanto tempo não deve ter demorado, o trabalho que eles tiveram. Mas eles obedeceram e agiram como Jesus tinha dito. Pegaram os jarros, aqueles jarros enormes, encheram com a água e levaram para o dono da festa. Os jarros eram de barro, então o dono da festa não conseguiu ver o que tinha dentro do jarro. Não sabia que era a água que eles tinham colocado ali. Levaram os jarros para o dono da festa e o dono da festa foi provar o que tinha ali dentro do jarro. E o que tinha dentro do jarro não era mais água, era vinho. O melhor vinho era o vinho que Jesus tinha feito. Jesus transformou aquela água em vinho. Jesus supriu a necessidade daquela festa, daqueles noivos. Pois é,
Lembra que eu falei que Jesus está com a gente em todas as situações? Até mesmo numa festa? Não você pensa, bobagem, Jesus não se importa. Jesus se importa sim. Se importa tanto que ajudou aqueles noivos naquela situação difícil. Imagina você, no meio da sua festa de aniversário, todos os seus amiguinhos, os pais, os avós, aquela festa muito legal. Na hora de cantar o parabéns, cortar o bolo, você vai entregar o bolo acaba. Não tem bolo para todos os convidados. Imagina como você não ia se sentir triste, chateado. Por quê? A sua festa de aniversário é uma data importante. Assim como o casamento foi uma data importante para aqueles noivos. Então, Jesus se importa sim. Para que os noivos não ficassem tristes, chateados com aquela situação de ter acabado a bebida no meio da festa, Jesus fez o melhor. Jesus fez um milagre por eles. E assim, Ele também faz com a gente. Não só nos momentos tristes, nos momentos de dificuldade, Ele está conosco. Ele está conosco em todos os lugares. Ele nos ajuda em todas as situações. Por mais que a gente pense, ele não se importa com isso. Ele se importa com tudo. Ele está conosco em todos os lugares e em todas as situações. Não se esqueça, nós nunca estamos sozinhos. Nunca estamos desamparados. Jesus está sempre conosco e Ele faz sempre o melhor. Lembra que eu falei que o vinho da festa era o melhor vinho? Imagina, era um vinho feito por Jesus, um milagre de Jesus. Claro que seria o melhor. E assim como Jesus teve o melhor para os noivos lá naquela festa, Ele tem o melhor para você e tem o melhor para mim. Ele tem o melhor para nós. Por isso, Ele está sempre ao nosso lado. Nós não devemos nos esquecer disso. Nós devemos acreditar nisso em todo o tempo. Ter isso guardado no nosso coração. E é isso que diz a Bíblia. Por isso nós vamos ler agora o nosso versículo, que é Marcos, capítulo 5, versículo 36. Eu vou ler aqui só uma parte do versículo, a parte final do versículo, que diz assim: não tenha medo, apenas creia. Isso mesmo. E quem disse isso foi o próprio Jesus. Jesus disse: não tenha medo, creia. Assim como os noivos naquela festa ficaram com medo naquela situação, sem saber o que fazer, pois a bebida tinha acabado no meio da sua festa de casamento. Nós, às vezes, também nos encontramos em situações assim. Nós não sabemos como fazer, não sabemos como resolver, não sabemos que decisão tomar. Mas Jesus está conosco em todos os momentos. E Ele tem sempre o melhor para você e para mim. Porque Ele também se alegra com a nossa alegria. Nós estarmos alegres, alegra Jesus. Jesus, ao fazer aquele milagre na festa, deixou os noivos alegres. Porque passou aquela situação, tirou deles aquele problema. Então, Jesus também se alegrou com a alegria dos noivos. Então, nós também não devemos nos esquecer. Ele está conosco todo o tempo. Ele tem o melhor para nós e Ele também se alegra quando nós estamos alegres. E agora, para finalizar o nosso encontro, eu vou fazer uma oração. Santo e eterno Deus, me coloco diante de Ti neste momento, Senhor, para agradecer porque o Senhor está sempre ao nosso lado. O Senhor tem sempre o melhor para nós. O Senhor não nos desampara. E obrigado, Senhor, pela alegria, porque o Senhor é a fonte da verdadeira alegria. Essa é a minha oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Nós louvamos a Deus pelos ensinamentos que Deus nos tem colocado todas as manhãs de domingo, né? Através dos professores, através das professoras, de qualquer forma, né? Qualquer formatação. O importante é a mensagem que nos é transmitida. E tenho certeza que essa mensagem é transmitida a todos que nos ouvem, né? Louvemos a Deus por isso, porque nós somos edificados com a palavra de Deus.
qualquer formato, né? Agora, irmãos, vamos passar os nossos aniversariantes, nossos avisos e nossos aniversariantes da semana. E nós temos um aniversariante só, dia 20/8, o nosso presbítero Gilberto Amorim, né? Que Deus abençoe a vida do irmão, né? A vida da família, que Deus esteja sempre aí tocando o irmão aí, o seu irmão seja realmente uma bênção na vida da sua família, na vida no seu lar, onde quer que ele esteja presente. Vamos passar nossos avisos dessa manhã, dessa semana, né? Que se inicia amanhã. Segunda-feira, às 20 horas, né, reunião de oração através da plataforma Zoom, né? O site aí é liberado, né? E as irmãs entram no site, os irmãos entram e participam de uma reunião de oração, né? Oramos, irmãos, pela vida da igreja, oramos pela vida do conselho, oramos pela vida do pastor, oramos pela vida da nossa igreja, dos enfermos, né? Agradecemos a Deus as bênçãos que Deus nos tem dado. Oremos, irmãos, oremos mais, oremos sem cessar. É uma maneira de nós exercermos ali a nossa santificação, né? Nós cresçamos, desenvolvemos a nossa santificação através das orações. Também às terças-feiras, nosso culto nos lares aí agora de forma não presencial, de forma online, mas tem sido abençoador ali, nós, né, revemos irmãos, conversarmos com os irmãos, né? Nós adentramos virtualmente nos lares das famílias, né? Oramos, cantamos hinos, aprendemos, ouvimos a palavra de Deus, né? Tem sido um momento de muita comunhão, de muita edificação. Não deixe de participar, irmãos, né? Participe dos trabalhos da nossa igreja. Quinta-feira também, estudo bíblico, às 20 horas, né? Na plataforma em WhatsApp, estudos bíblicos ministrados pelo nosso presbítero Rogério, e possamos também ser edificados nesses trabalhos da igreja. Domingo, né? Às 19h30, o nosso culto também de forma online, através da plataforma Facebook, plataforma do WhatsApp. Não deixe de participar dessa comunhão. É uma comunhão virtual, mas ali nós podemos também ter uma comunhão pessoal com os irmãos através do sátira, né? Agradecer a Deus, dar boa noite para o irmão, agradecer as bênçãos de Deus sobre sua vida, nossas vidas. Não deixemos de participar nesse novo formato da igreja, né? Nós também temos que agradecer agora ao nosso irmão Alan, nossa irmã Juliana, que, né, em parceria com a igreja, né, nos ajudou aí a arrecadar alimentos, arrecadar aí agasalhos, né, para a campanha do frio, para a campanha aí, né, nessa pandemia aí. E nós doamos esses agasalhos às entidades sociais, doamos cestas básicas, né, a pessoas, membros, né, a membros e não membros da nossa igreja. Que Deus continue abençoando os irmãos, né, todos os irmãos que contribuem. Isso é um ato de generosidade que nós temos que praticar, né, com a nossa igreja, com a sociedade que está em volta. A igreja, ela olha para os seus e olha para a sociedade, tanto na forma espiritual como também na forma material. O que tiver no nosso alcance, né, nós devemos fazer, né? A igreja agradece aí aos nossos irmãos que cooperaram, que ajudaram, que estão sempre dispostos a trabalhar. E agora, irmãos, como eu falei, né, no começo da reunião, dessa reunião de escola dominical, né, nós comemoramos dia 12, né, 12 de agosto, 161 anos, né, de aniversário da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Uma data muito especial, né, uma data muito importante para nós. Nós vemos ali a mão de Deus agindo, né, na pessoa de um jovem, né, Asbel Green Simonton. Ele tinha 26 anos quando ele veio para o Brasil. Ele desembarcou, né, na Baía de Guanabara, sozinho, né, vindo de um país, né, dos Estados Unidos para o Brasil, não conhecia a nossa língua. Ele desembarcou na Baía de Guanabara no dia 12 de agosto de 1959.
E dali, irmãos, por diante, né, ele começou a trabalhar em apenas 8 anos. 8 anos de trabalho. Ele formou uma escola dominical, ele formou, né, um jornal, ele formou um seminário, ele formou uma igreja. Né? Olha bem, irmãos. E depois disso, a sua mãe estava doente, ele voltou aos Estados Unidos, casou com a sua esposa Helen, né? Teve uma filhinha, né? E depois de 9 dias que a sua filha nasceu, sua esposa veio a falecer. Né? E nessa trajetória, irmãos, né? Nessa vida, certo? Trabalho, de dedicação ao Senhor, ele diz uma frase que impacta muitas vezes as pessoas, né? Ele diz que Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Isso norteou a sua vida, né? E aos 34 anos ele morre, né, de febre amarela em São Paulo. Né? Então, é uma saga muito grande, um exemplo de vida, né? Certo? De tudo que Deus quer para nossas vidas, tudo que Deus faz nas nossas vidas é maravilhoso. Muitas vezes nós não entendemos por que, né, uma pessoa escolhida por Deus para fazer uma obra tão grande, né, sofre tantas perdas na sua vida. Mas Deus tem um plano, né, muito maior para todos nós. Louvemos a Deus por esse legado que Ele deixou. E hoje estamos aqui em Caraguatatuba, na nossa igreja. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo para Deus? Né? O que nós estamos, quais os problemas que nós estamos enfrentando? Né? E Deus tem nos dado forças. Né? Que Deus continue abençoando a Igreja Presbiteriana do Brasil e continue abençoando a nossa igreja. Possamos ter esse exemplo, né, de vida para nossas vidas, para a nossa vida, para a nossa igreja. Deus tem nos abençoado. Porque Deus é um Deus de vivos, irmãos, não é um Deus de mortos. Deus abençoe a vida de cada um neste domingo. Vamos encerrar a nossa escola dominical nessa manhã com uma oração de adoração, de agradecimento a Deus. E depois recitaremos o motto da escola dominical. Oremos, irmãos. Pai querido, Pai bondoso, nós somos gratos pelas Tuas ricas bênçãos sobre as nossas vidas, ó Pai. Porque, Senhor, na história, Pai, nós vemos a Tua mão agindo na vida de todos nós, ó Pai, Teus filhos, ó Pai. Tu usando, Senhor, os santos, Tu usas os ímpios, Tu usas, Senhor, os governos, Tu usas todas as coisas para o crescimento da Tua igreja, para o desenvolvimento da Tua obra, Pai. Nós somos gratos por tudo, Senhor. Gratos, ó Pai, pela nossa escola dominical, gratos pela nossa igreja, pela nossa vida, pela nossa saúde, porque Tu tem nos preservado, Tu tem nos acolhido, Senhor, e tem nos dirigido nossas vidas, ó Pai. Nós agradecemos, ó Pai, os aniversariantes dessa semana, Senhor. Tenho certeza que eles têm muitas bênçãos para trazer a Ti, Pai. Muitos agradecimentos a Ti. Agradeço, Senhor, a vida do presbítero Gilberto, abençoa a sua vida, a sua casa, seu trabalho, seu testemunho, Pai, que seja, Senhor, um vaso de bênçãos na Tua casa, na Tua obra, Senhor. Agradeço, Senhor, o aniversário da nossa igreja, Pai. 161 anos, o Senhor está conosco, o Senhor está agindo, o Senhor está nos dirigindo à Igreja Presbiteriana do Brasil. Que ela cresça em verdade, em grandeza diante de Ti, Senhor. Agradeço a nossa igreja, que o Senhor tem nos guardado, tem nos guiado, tem nos dado tantas bênçãos, ó Pai. E nós somos gratos por tudo isso, Senhor. Fica conosco, Senhor, nos proteja de todo o mal, ó Pai. Em nome de Teu Filho Jesus, que pedimos e agradecemos o perdão de nossos pecados. O nosso motto, né, que se encontra em Mateus 5,16, diz, né, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As nossas boas obras, irmãos, é para que Deus seja glorificado. As
nossas boas obras é para que nós sejamos luz diante dos homens. Deus, nosso único Deus, seja glorificado. Amém, irmãos? Tenham um bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.